presidente do Guarani, o vice-presidente do Guarani, diretor do Guarani, se vocês fizerem isso que eu tô vendo que vocês vão fazer hoje aí... O presidente Jair Bolsonaro e o governador Tarcísio, sobre quem a gente está falando, confirmaram presença e eles vão participar na quarta-feira da campanha de arrecadação do Guarani, o clube de Campinas, aqui no interior de São Paulo, para arrecadação de material para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Esse evento vai acontecer no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, que é a casa do Guarani. E o que está repercutindo muito em relação a isso é uma fala do ex-jogador Neto. O Neto, que hoje é comentarista, foi jogador do Guarani, criticou o clube por essa iniciativa. Veja só, uma campanha de arrecadação de alimentos, campanha de arrecadação de donativos para as vítimas da chuva, mas o Neto veio a público para criticar a iniciativa, justamente porque ela vai ter a participação do presidente Bolsonaro. Durante o programa dele na TV Band, Neto afirmou que se Bolsonaro comparecer ao evento, pode esquecer o ídolo. Vamos ver. Deixa eu falar, o Guarani, o presidente do Guarani, o vice-presidente do Guarani, diretor do Guarani, se vocês fizerem isso que eu tô vendo que vocês vão fazer hoje aí, vocês esquecem, pode esquecer, hein? Esquece o ídolo aqui, pode esquecer, hein? Se vocês vão fazer isso hoje aí com o Guarani, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira, Guarani é um time da democracia. O que dizer sobre isso, hein, Pitoli? Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Brown, Constantino, deputada Bia Kicis, obrigado pelo convite, Brown, mais uma vez, ao Manuel Carlos, nossa gratidão. Pois é, Brown, a gente hoje pela manhã, na Auriverde, aliás, a gente está divulgando essa agenda insistentemente, até para provocar, não só das cidades, né, que estão compondo essa agenda, mas também da região, porque aqui no interior do estado de São Paulo a gente tem uma facilidade de acesso, né, tamanha facilidade de acesso, que pode fazer com que, por exemplo, amanhã em Rio Claro, moradores de cidades como Limeira, que está a 50 quilômetros aproximadamente, e o caminho de Limeira a Rio Claro, com Santa Gertrudes, Brodowski, do outro lado, cidades como gigantes, cidades como São Carlos, Araraquara, possam ir até Rio Claro, de uma distância relativamente curta, e prestigiar o evento levando donativos. E hoje, pela manhã, conversando com o deputado Zucco e também com Paulo Junqueira, um dos organizadores desse evento em Ribeirão Preto, eles diziam o seguinte: olha, Vitória, é surpreendente o volume de doações, né, já recebidas por aqui, o que deve trazer uma saudável disputa entre as cidades para ver quem consegue bater, por exemplo, a meta alcançada hoje em Ribeirão Preto. Eu não vi a totalização, mas falaram em mais de 100 toneladas de doações arrecadadas em Ribeirão Preto. Aí o Neto vai contra isso? Veja, amanhã em Rio Claro, quarta-feira em Campinas, na quinta-feira em Jundiaí, na sexta em São Bernardo do Campo e no sábado em Guarulhos. É contra tudo isso que o Neto está indo, numa imbecilidade, numa estupidez sem precedentes. Está querendo defender o quê? A mensalidade que deve estar em dia? Provavelmente ali no patrocínio do seu programa? Não sei, mas o que a gente precisa também olhar, e é um apelo que a gente precisa fazer nas doações pedidas pelo presidente Bolsonaro, né, para essa semana em São Paulo, e ele deve fazer uma semana de atividades, uma semana de descanso, aí Paraná, outra semana de descanso, e Santa Catarina. Deve ser os estados visitados pelo presidente Bolsonaro nessa iniciativa. Né? Tem ali a lista de pedidos, mas nós também precisamos olhar, por exemplo, para a lista de materiais de construção que o Sul vai precisar para a reconstrução das casas que foram perdidas, né, das escolas que foram destruídas, enfim, enquanto o Neto discute se a diretoria do Guarani está certa ou errada. É uma estupidez sem tamanho, Vitor. E aí, Constantino, o que dizer dessa declaração? Lamentável é o mínimo que a gente pode dizer, né? O sujeito que consegue politizar numa hora dessas é uma alma podre, né? E teve a resposta merecida nas redes sociais que resgataram o Dunga, né? Agindo lá para tentar levantar de forma totalmente apartidária recursos. Veja, o grau de destruição do Rio Grande do Sul, eu acho que muita gente ainda não se deu conta. Né? A gente tem conversado, tem visto, muita gente não se deu conta da destruição de algumas cidades, foram por completo quase. Eldorado, outras ali foram devastadas. Aqui a experiência que a gente tem do Katrina, que foi menor em termos de destruição do que essa calamidade no Rio Grande do Sul, demorou 10 anos, consumiu mais de 100 bilhões de dólares para tentar reconstruir. Então o Rio Grande do Sul precisa de ajuda. Eu conheço e ajudei até a divulgar no meu programa individual, independente,
iniciativas que estão unindo o Grêmio e o Internacional, os dois times rivais lá do Grenal. Então não é hora para isso. Quer dizer, é uma alma podre esse sujeito, né? Esse tal de Neto aí. É um negócio muito triste. O cara reclamar do Bolsonaro, que tem muito mais popularidade do que ele chama de democracia, né? Imagino que ele tenha feito o L, né? Ele quer a democracia que tem na Venezuela, em Cuba. O Bolsonaro tem muito mais popularidade do que o Lula. A gente está vendo isso, né? As urnas dizem o contrário, mas a gente está vendo. Quando vai nas ruas e tudo. Se o Bolsonaro está fazendo um esforço para arrecadar recursos, para transferir para o Rio Grande do Sul em ajuda, ótimo. Se o Lula quiser fazer, né, talvez nas prisões, nas bocas de fumo, tentar levantar uma grana também para mandar para o Sul, ótimo. Tem que fazer, que bom. Vamos ver. Né? Então, não é hora de politizar, não é hora de partidarizar. Inclusive, eu vi na Gazeta do Povo que doações vão ter, talvez, impostos nos estados de origem. Isso é outro absurdo, né? Tem que estar tudo isento. É hora de... O Rio Grande do Sul é um estado rico, é um estado, em termos relativos à federação, é um estado que manda para a União muito mais do que recebe, numa ordem de dezenas de bilhões de reais a mais que manda. E tem uma dívida lá de 90 bilhões e tudo. Então, era hora... não do governo federal querer assumir um certo protagonismo e tudo. Era hora de deixar os gaúchos em paz, com os seus recursos. Ou seja, isenção fiscal, abatimento de dívida com o governo federal. Era hora de deixar os gaúchos reconstruírem o seu estado. E com toda a doação que puder, que é sempre bem-vinda. Seja do time que for, seja do presidente, do ex-presidente que for, fazendo o esforço de levantamento de recursos. Pelo amor de Deus, Neto, envergonhe-se dessa postura abjeta.